17, a palavra do Senhor diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade, nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós iniciamos este culto das Anas, Senhor. Culto das Anas que oram pelos filhos, Senhor, pela família, Pai. A Tua palavra diz aqui que a minha boca não transgride. Senhor, se nós somos fiéis, Senhor, fiéis a Ti. Senhor, nos cura, Senhor, de toda tristeza, de toda enfermidade, Senhor. Nos faz agora, Senhor, entrarmos no Teu altar, Senhor, para Te louvar, Te engrandecer, Pai. Em nome de Jesus. Põe, Senhor, nos nossos corações, Senhor, a alegria, Senhor, a alegria de estarmos aqui, presente, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te honrar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos glorificar ao Senhor. Amém. Em Daniel, revelação do sonho do rei, do sonho de Nabucodonosor. Daniel 2, de 1 a 23. É um texto um pouco longo, lógico que nós não vamos ler tudo, mas eu estou mencionando para vocês depois terem oportunidade de ler, né? Vamos ler a partir do 2 até o 7. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Vamos orar. Senhor, esta palavra, Senhor, ela vem de Ti, Pai, para nos ensinar, para nos dar sabedoria, conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Nos dá, Senhor, a oportunidade de estarmos, Senhor, Te conhecendo melhor, Senhor, nesta tarde, Pai. A Tua unção permaneça sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, acho que deu para perceber, né, qual era ali o problema. O Nabucodonosor, ele teve um sonho, e aquele sonho perturbou ele demais. E quando ele chamou os feiticeiros, os magos lá que viviam no reino dele, eles todos disseram: bom, então o senhor conta para nós o sonho, que nós vamos ver a interpretação. Ele falou: não. Vocês vão dizer o que eu sonhei. Vocês vão me dizer, e aí vocês vão me dar a interpretação. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer.
E Daniel e os seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, eles também tinham sido condenados à morte, porque eles estavam no meio ali daqueles caldeus, daqueles magos todos, né? Eles, como representantes do Deus vivo, estavam ali no meio deles. E aí Daniel fica, na sequência da leitura, vocês podem ver isso, Daniel fica, como? Eu vou morrer? Meus amigos vão morrer? Por quê, né? O que está acontecendo? Aí o encarregado lá explica para ele, e ele então diz, não, pode deixar, dá um tempo, fala para o rei lá, me dá um tempo, que eu vou dar para ele essa interpretação desse sonho. E aí o representante lá vai, ele fala com o rei, e ele realmente dá o tempo para Daniel. Nesse tempo, eles começam a orar. Está lá no 2, de 1 a 6. Mais adiante, eles começam a orar. Ele pega eles quatro, ele mais os 3, e começam a orar. E ele então procede como em Mateus 18, 19. Se quiserem anotar o texto, ele fala assim, olha, em verdade, Mateus 18, 19, fala assim, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, queridos, essa palavra nos pertence também, porque nós estamos orando de 2 em 2, não é verdade? Nós estamos estabelecendo essa palavra entre nós. Amém? E então eles começam a orar. Passados uns dias, no versículo 17 a 19, foi revelado então a Daniel o sonho do rei. E aí ele vai para o rei para poder revelar. Mas antes disso, ele agradece ao Senhor. Ele teve a revelação e antes disso ele agradece. Então veja bem os passos da oração. Ele orou em conjunto, ele esperou aquele tempo determinado que o Senhor ia dar a resposta, o Senhor deu a revelação para ele de tudo que o rei tinha sonhado e do que era realmente a consequência do sonho, a explicação. E depois ele agradece ao Senhor. Então lá do 20 em diante fala assim, se vocês tivessem a Bíblia, vocês estavam seguindo bonitinho. Que página que é, pastor? 1041. Versículo 20 fala assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então o reino, enquanto estes reis lutavam por poder e domínio, o Senhor já tinha estabelecido o domínio que haveria de reinar para sempre, o do Messias, que reinará em poder sobre a terra e dominará todos os reinos e domínios. Amém? Então essa é a revelação do sonho na época. E aí veio realmente, no decorrer dos tempos, Jesus veio e implantou a era da graça, onde nós estamos. E ainda há muito no mundo para que todos conheçam o Senhor e todos sejam alcançados. E aí é quando ele virá em poder e grande glória. Amém, queridos? E a revelação deste sonho
foi um resultado de oração com fé de Daniel. Então, nós batemos sempre neste assunto. A oração move montanhas, a oração muda situações, transforma vidas. E se nós buscamos transformação para a nossa casa, para a nossa família, é através da oração. Amém. É por isso que nós somos as Anas que oram. Pronto. Você imagina que o Facebook está sendo esse das Anas? Até minha cunhada do Rio de Janeiro. Olha que bem. E olha, Jesus amado, como ela precisa de Ti, Senhor. E ela está acessando. Em Mateus 6, 9 e 13, fala assim. 6. Ah, Jesus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, vamos falar todo mundo junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então veja bem, a quem devemos orar? Ao Pai. Versículo 9. Está falando aqui. Versículo 9. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E B, a quem devemos orar? Ao Pai e em nome de Jesus. João 14, 13 e 14. Olha só o que fala João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. É por isso que a gente diz, em nome de Jesus. Amém? E onde devemos orar? No 4, versículo 6. Está dizendo aí, tá, gente? Versículo 6. Não, tem 6, né? Fala. Entra no teu quarto. Ah, tá lá, como se deve orar, ele vem lá desde os 5, né? Nós lemos a parte de baixo, mas seria o 5 ao 8. Desculpe, gente, acho que eu anotei errado. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém? E, então, pela honra do Pai, versículo 9, é a sequência, né? Pelo que devemos orar, pela honra do Pai. Pelo que devemos orar? Para que venha o seu reino, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Para que a sua vontade seja feita, versículo 10. Você vê que no Pai Nosso e nesse trecho do versículo 5 em diante, está tudo direitinho o que a gente deve fazer. E pelas nossas necessidades diárias, é o versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pelo perdão dos pecados, versículo 12 e 14. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, é o versículo 13. Proteção contra o mal. E como devemos orar?
com todo respeito, que é o versículo 9. Pai nosso que estás no céu, versículo 9. Sem vãs repetições, no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições. E diante de Deus, não de homens, que é o versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Amém, queridos? Amém. Então, nesse trecho de Mateus, está todo o ensinamento e por que nós falamos isso, né? Por que nós repetimos? Que essa repetição não seja uma repetição, e sim seja algo consciente, que você está orando pelas suas necessidades, por perdão dos pecados, e aí você inclui a tua família, e aí você põe o nome dos teus filhos, e aí você envolve nessa unção, e aí você tem as suas promessas cumpridas pelo Senhor, e você tem a vitória na tua casa, porque nós somos colunas, e sendo colunas, o telhado não pode cair, o telhado é o marido, né? Enfim, tem muitas que assumem os dois lados, né? Então, é a coluna, é o telhado, então olha a responsabilidade. É a cabeça, é a cauda. É. Amém. E é por isso que o Senhor tem que estar junto com a gente. Os maridos muitas vezes demoram a entender. Eles têm uma resistência, não é? A mulher, a mãe tem um coração mais suave. Aprendeu, né? Aprendeu na vida a ser mais... a ser mãe. Mulher razão, mulher coração, né? Não tem tanto. Mãe, pior ainda. Glória a Deus por nós sermos mães, né? E glória a Deus por nossos maridos, por eles terem nos feito mães. Amém? Como diz minha amiga, pelo menos eles trabalham, levam dinheiro para casa, para gastar. Exatamente, o suprimento é isso aqui, por nossas necessidades diárias. Então, quando você lê isso, quando você ora, você diz, o meu marido está incluído aqui, que ele traga o suprimento, que ele traga, né, a libertação dessa aflição toda que é ter problemas financeiros. Amém, queridos? Como a gente gostaria de ter mais tempo, de falar mais, de, né, chamar mais vocês a essa realidade, a essa realidade da oração. Nós precisamos ser, olha, entrar em batalha espiritual. Semana que vem eu vou encerrar esses 4 temas de oração com batalha espiritual, que é a armadura, tá? Vocês estão colocando a armadura, né? Na hora que estão orando, é muito importante, tá, gente? Então, por favor, se apeguem ao Senhor e Ele não falha. Ele não falha. Amém? Vamos orar?